Mais do que isso, por exemplo, obviamente, as guerras, né? Então, as guerras mostravam que, apesar de todo o progresso do homem, toda a racionalidade do homem, ele não podia evitar a guerra, e, sobretudo, guerra em proporções nunca antes vistas. Claro que a explicação dada, ainda dentro desse paradigma que eu estou apresentando, né, era assim, viu, olha só, o homem é de fato bestial, né? A razão, a alma, está tentando cada vez mais controlar essa bestialidade humana, controlar a natureza, mas não consegue. Quando a gente acha que está tudo controlado, essa bestialidade explode de uma maneira absurda, né? Bom, então isso, não concordo com essa explicação, né? Só para caracterizar, em geral, como é visto esse tipo de problema. Ainda dentro disso, todas as catástrofes ecológicas do século XX, né? Bom, então isso faz um quadro de problemas efetivos, históricos, que colocaram, de alguma maneira, o sucesso da razão e da ciência em xeque, né? Então, para a gente entender melhor isso, aí vou voltar um pouquinho para o século XIX. No século XIX, o Laplace é autor de um texto, e dentro desse texto, de um trecho célebre do chamado determinismo universal, onde ele dizia mais ou menos assim, que se algum dia algum ser, se fosse possível, algum ser conhecer todos os elementos que constituem o presente e todas as leis que regem esses elementos, esse ser poderia prever o futuro. Acho que deu para entender. Se eu conheço tudo que está em relação no presente e a regra, as leis dessas relações, bom, eu posso prever o futuro. Aí ele fala, isso só é possível para Deus. Porém, aí ele diz, porém, o homem, com a sua ciência, com a física, a astronomia, porque era o auge, né, do progresso científico, está próximo disso. Então, sempre essa ideia, justamente, de que o homem, com a ciência, estava se aproximando de Deus dentro desse projeto de controle da natureza, dado que o homem estava associando, atribuindo à natureza todos os males, a origem dos males, a origem do que o desagrada, do que vai contra, enfim, suas intenções, né? Então, esse determinismo universal, essa busca do homem de se aproximar de Deus através da ciência, ela estava junto com uma ideia que também é do século XX, né? Que uma vez as tecnologias estando muito avançadas, nós vamos ter tempo para o ócio criativo, vamos ter tempo para curtir a vida. Não preciso nem comentar, né, que a princípio dá-se o contrário, né? Imagino que todo mundo, infelizmente, aqui participa dessa correria que existe hoje em dia, né? Talvez, num certo sentido, muito mais devido às tecnologias do que por acaso, né? Bom, então, voltando a essa ideia de que o século XX mostrou, por acontecimentos, né, efetivos, o quanto que, não exatamente a ciência ou a razão, mas esse projeto cientificista, esse projeto do progresso, né, era falho. Junto com isso, houve, claro, né, anos 60, 70, várias revoluções culturais também em relação à liberdade das mulheres, à liberdade do corpo, e, enfim, e por aí vai. Não vou falar porque é, digamos, conhecido por todos, né? Não vou me estender nisso, mas todas essas revoluções que contribuíram de maneira muito forte para o que a gente tem na contemporaneidade, né? Essa transgressão desse meados do século XX, num certo sentido, a gente não vê mais hoje, né? Mas a gente, de alguma maneira, o culto ao corpo e o culto à saúde que a gente vê hoje, que a gente tem hoje, não deixa de ser herdeira, né? Ou, se a gente quiser dizer dessa maneira, certamente não existiriam se não tivesse havido, né, essas revoluções culturais e sociais de meados do século XX e, junto com isso, enfim, essa crise da razão e da ciência de uma maneira geral. Bom, aí falando um pouquinho de hoje,
para depois entrar nos autores que eu quero trazer para vocês, né? Hoje, então, quando a gente pensa em culto ao corpo, o que ocorre, digamos, existem duas formas de ver. Então não vamos mais falar de culto ao corpo, porque culto a gente já está, de alguma maneira, falando algo negativo, né? Essa valorização do corpo, ela se dá basicamente de duas maneiras, né? Uma maneira como culto ao corpo, ou culto à saúde, mas que manteria não só a dicotomia corpo e mente, como manteria ainda com uma valorização da mente, ou da alma, ou da razão. Em que sentido? A gente vai ver isso melhor quando eu falar um pouquinho mais da medicina. Mas no sentido de que esse culto ao corpo não é o culto ao nosso corpo real, efetivo, né? Esse culto ao corpo é o culto a uma ideia de corpo. Quando a gente pensa num corpo ideal ou numa saúde ideal, a gente não está pensando o corpo real, efetivo, nem a saúde real da experiência. A gente está pensando uma ideia de corpo, uma ideia de saúde. Então, é importante frisar isso, que é um paradoxo, né? Ou se a gente quiser, uma contradição, porque, de fato, esse culto ao corpo é ainda, se a gente quiser falar dessa maneira, né, um platonismo. Só que, ao invés da ideia perfeita ser uma ideia pura, ou da ideia perfeita estar tendo como objeto, enfim, o próprio mundo inteligível, ou como em Kant, uma busca de uma razão pura, de uma verdade da própria lógica formal da razão, não, agora o que a gente tem é uma ideia do que seja o corpo perfeito, uma ideia do que seja a saúde perfeita, uma ideia do que seja a felicidade perfeita. Então, ao buscar atingir esses ideais, a gente se afasta da felicidade real, que pode ser vivida, a gente se afasta do corpo que a gente tem, né? A gente se afasta da saúde que a gente pode ter. Então, esse culto ao corpo ainda não é ao corpo, é a um corpo entendido na dicotomia corpo e mente. Então seria um culto a um corpo mecânico, um culto a um corpo puramente orgânico, a um corpo puramente material e físico, que, no entanto, se confunde. Isso aqui é curioso, que eu quero enfatizar, para depois entrar com os autores que vão pensar contrariamente a isso, que se confunde com uma ideia desse corpo. Então, em outras palavras, a gente só pode pensar um ideal de corpo, uma ideia de um corpo ideal, porque a gente, ou na medida em que a gente pensa nesse corpo como puramente material. Esse é o paradoxo da coisa. Porque ao pensar o corpo como puramente material, aí eu penso, o corpo material, ele teria tal saúde perfeita lá preconizada pela medicina. Ele teria tal forma muscular perfeita do corpo sarado, etc, etc. Então, todas essas perfeições, supostas perfeições, em relação ao corpo, só existem porque eu ainda penso, ou enquanto eu ainda penso, o corpo como algo material, distinto da minha mente, separado da minha mente, e essa mente pensando qual é o corpo ideal, qual é o novo projeto de corpo ideal, o que é ser feliz. Aí está lá a nossa mente elaborando, né? Por isso que, apesar de tanta diferença, né, assim, uma valorização do corpo, não, ainda é direitinho lá a razão kantiana. Olha só, agora a razão pura está se exercitando, pensando como seria o mundo do faz de conta, rosinha, onde tudo funciona direitinho e o corpo é sarado, todo mundo é feliz, etc, etc. Não está se pensando o que existe. Ainda não está se pensando o mundo sensível. A gente ainda está aqui no mundo sensível, que é o único que existe, mesmo em Platão é o único que existe, olhando para aquele outro suposto, né, onde as coisas são ideais e perfeitas. E ao tentar buscar aquele ideal, eu me